deputado Guilherme Boulos. Deputado, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista? Daqui a pouco a extrema-direita brasileira já está chamando a The Economist de comunista. Mas o que a capa da The Economist traz é um fato óbvio. Os Estados Unidos se acovardaram na hora de julgar aqueles que tentaram dar um golpe no 6 de janeiro no Capitólio, e o Brasil não. O Brasil mostrou firmeza para que aquele golpe, aquela tentativa de golpe, que não foi apenas o 8 de janeiro, teve todas as ações preparatórias que estão na denúncia do Gonê, para que aquilo possa ser julgado e os responsáveis punidos. Aliás, a gente viu ao longo desses anos, quando o Bolsonaro estava no governo, a extrema-direita era valentona, gritava, xingava, fazia arminha com a mão, e agora se acovarda, precisamos de anistia, por favor. Tem que assumir a responsabilidade pelo que faz. Isso é o básico na vida e na política. Isso está faltando para a extrema-direita brasileira. Precisa se responsabilizar. Não adianta chamar o Xandão de covarde no carro de som e depois convidar ele para ser vice quando está cara a cara no julgamento, ou pedir desculpa quando está cara a cara no julgamento. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é o devido processo legal de responsabilização daqueles que tentaram dar um golpe de Estado. A tentativa de golpe de Estado, vale dizer, ela está prevista no Código Penal. Eles jogam com a confusão, dizendo, mas não conseguiu dar um golpe, foi só uma tentativa. Ora, se tivesse conseguido dar um golpe, não seriam julgados, porque teriam estabelecido uma ditadura, que é a finalidade de todo golpe de Estado. A própria tentativa de golpe já está configurada como crime. Está mais do que evidente que eles tentaram o golpe de diversas maneiras, não conseguiram, porque até em dar golpe são incompetentes e, a partir disso, estão sendo julgados para responder pelos seus crimes. É assim que tem que ser num Estado democrático de direito. Ok. Deputado Nicolas Ferreira, o Brasil ensina os Estados Unidos no quesito democracia, segundo a revista. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que acompanham. Depende. Se a democracia for a relativa do Lula, que convida um ditador como Nicolás Maduro aqui para o Brasil, então, se eles acham que isso que é democracia, de fato, eu não posso falar nessa democracia. A democracia que eu acredito, ela não condena pessoas que quebraram patrimônio público, cometeram um crime, mas que tem uma desproporcionalidade gigantesca quando se trata de crime organizado e crimes que acredito que essas pessoas que ficaram 2 anos sem nenhum tipo de condenação, mas presas em uma penitenciária, eu posso chamar isso de democracia. Até mesmo porque a esquerda cansou de fazer isso, inclusive em propriedades privadas, com o MST, e nunca sofreram nenhum tipo de condenação por isso. Até mesmo tem pessoas que, enfim, está aqui ao meu lado, que já defenderam aí depredação de patrimônio público, como ali no MASP, simplesmente não aconteceu e não pediu nenhum tipo de condenação para essas pessoas. Quer dizer sobre covardia? Peraí. Em 2017, quem estava chamando o ministro Alexandre de Moraes de ser um genocida da população jovem, negra de São Paulo, não fui eu. O que mudou? Eu pergunto para o Boulos, que agora ele defende Alexandre de Moraes com unhas e dentes. O que mudou? Deixou de fato de ser covarde ou agora mudou a sua visão com relação às medidas autoritárias do Alexandre de Moraes? O Bolsonaro não está sendo julgado nem pelo plenário, está sendo julgado por uma turma em que 5 deles, 2 ali foram indicados pelo PT, os outros 2 também indicados pelo Lula, um sendo ex-advogado do Lula e o outro amigo de Lula, que é o Dino, e o outro é o Alexandre de Moraes, que tem parte interessada no julgamento, afinal de contas, ele também se coloca como vítima. Não estamos dando exemplo de absolutamente nada, o mundo já está vendo isso, e espero que, obviamente, essas pessoas tenham penas proporcionais, e aquilo que não está sendo feito, ou seja, que sejam, então, anistiadas, já que não tem senso de responsabilidade pelo jurídico do nosso país. Ok. Já que um foi citado, eu vou conceder agora 1 minuto para cada um, começar com o Guilherme Boulos, deputado. Obrigado, Leandro. Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil. Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou
na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com o bilionário, como sempre fez. Agora, é muito engraçado, chega a ser quase surreal ver a extrema-direita falando de ditadura. Veja, você criticar o Supremo Tribunal Federal é normal, é parte de uma democracia. Eu já fiz isso várias vezes, e não foi só contra o Xandão, não. Já fui processado pelo Gilmar Mendes por críticas. Nenhuma instituição, nem nenhuma figura está acima da crítica. Mas eu nunca planejei matar nenhum deles. Eu nunca planejei fechar o Supremo com um cabo e 2 soldados. Aí é que está a diferença. Eles vendem como se fosse censura crítica. Não é nada disso. Cometeram crimes e agora estão respondendo e querem se esconder debaixo da saia do Donald Trump. Okay. É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Okay. Deputado Nicolas, tem o mesmo tempo aqui, 1 minuto e meio, que o deputado Guilherme Boulos usou agora há pouco. Deputado Nicolas. Um golpe que não foi achado nenhuma arma de fogo, que tinha até vendedor de algodão doce no meio do golpe. O próprio Bolsonaro nem estava aqui e eles de fato querem pintar isso porque se o brasileiro olhar para a realidade do país, vai ver que mais uma vez são os mesmos responsáveis que estão à frente do país e levando o país para essa falta de graça, né, que tem aqui no nosso país. Ou seja, os responsáveis nunca são eles, né? E peraí, quer falar sobre crime organizado, Boulos? Quem tirou foto com a dama do tráfico não fui eu. A pasta dos direitos humanos do governo que você apoiou, que bancou hospedagem e estadia da dama do tráfico. Não sou eu que, por exemplo, recusei a taxar e reconhecer o Comando Vermelho e o PCC como terroristas aqui no nosso país. Não sou eu que passei pano para rachador como Janones. Inclusive também não fui eu que tive 72% dos votos dos presidiários, coisa que você teve. Também não fui eu que fui até o local ali, a Maré, que tem a facção dominante ali, como se nada estivesse acontecendo. Não fui eu que fui na favela também do Moinho, que foi ali aliciada por uma ONG ligada ao PCC. E, por fim, não sou eu que tinha diálogos cabulosos com o PCC, Boulos. Ok. Senhores, eu vou chamar os nossos analistas que vão participar também do debate. Juliana? Deputados, voltando aqui à revista The Economist, a gente sabe que eles também afirmam que Trump acabou fortalecendo o presidente Lula. A pergunta é a seguinte: essas ações do governo americano, tarifaço, sanções, tiveram efeito contrário? Começo pelo deputado Nicolas Ferreira. De Lula para poder andar nas ruas do Brasil e ver como é que está a sua popularidade. Mais uma vez, a esquerda ela é muito boa de narrativas, né, e de estratégias, porque a culpa nunca é deles. Né? O problema, por exemplo, de hoje, nós temos aí praticamente 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado no país, deve ser do Bolsonaro, que governou o país em 4 anos. O problema de nós termos um péssimo saneamento básico, um péssimo IDH, não temos nenhum tipo de proposta com relação à educação no nosso país, idosos sendo roubados através do INSS, escândalos de corrupção acontecendo no nosso país, mas obviamente a culpa nunca é deles. Então a economia não está indo para baixo por conta de uma decisão do Trump, não, pelo contrário, até mesmo porque essas decisões impactam empresas americanas. Não tem nada a ver aqui com as empresas brasileiras, não. A gente precisa ter diplomacia. Não é chantageando, não é provocando os Estados Unidos e criando uma falta de diplomacia que a gente vai atrair o nosso maior cliente, que coloca mais de 200 bilhões aqui de dólares de aporte no nosso país. Não xingando, por exemplo, Elon Musk, como a Adriana já fez, que a gente vai conseguir atrair os Estados Unidos para cá. Não é falando que o Lula é um nazista, né, de moeda trocada, como o Lula diz, que a gente vai conseguir resolver esses problemas. O Brasil, por exemplo, é um país que está aí, que aumentou de 10% para 50%. Perdão. Que aumentou de 10% a 50% a questão da tarifa, por falta de diálogo, por falta de diplomacia, e obviamente quem é o presidente é Lula, que ele resolva isso. Afinal de contas, ele disse que basta tomar uma cervejinha no bar que resolveria a guerra entre Rússia e Ucrânia. E até agora o que a gente vê são bravatas de um líder incompetente que a gente tem apoiado também por incompetentes.